Trump disse que vai anunciar um indicado à presidência do Fed em 2026. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os impactos que isso pode trazer para a economia. Então fica comigo até o final, deixa o seu like, já aproveita e se inscreve para não perder mais vídeos como esse e bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coin Talk Brasil. Eu me chamo Nicolas, então bora! O Ibovespa ele entrou em dezembro com o pé no freio. A gente consegue ver aqui, né, que depois dele ter tocado nos 161 mil pontos, ele sofreu uma correção leve com a onda de incerteza global, né, e a expectativa sobre os juros. Só que apesar da queda recente, o patamar ele continua elevado e a estrutura macro ainda suporta a ideia de que a bolsa ela pode retomar alta se o cenário externo e cambial colaborar. Ou seja, a gente está numa zona de ajuste, mas a possibilidade de retomada existe, desde que haja estabilidade. Vale ficar de olho nos próximos dados de juros e câmbio. A PRIO disparou sua produção em novembro, 138,8 mil barris por dia, uma alta de 55% em relação ao mês anterior, favorecida pela ampliação e a participação no campo de Peregrino. Já a Grendene aprovou mais um dividendo intercalar. A Alpargatas vai restituir 850 milhões aos acionistas e a Unipar aprovou uma distribuição de proventos de 700 milhões. Em resumo, várias empresas anunciaram resultados operacionais fortes ou proventos relevantes. Isso pode chamar a atenção de quem busca renda ou swing trade em dezembro. A Engie Brasil aprovou o pagamento de dividendos intercalares que somam 719,2 milhões, resultando em cerca de 88 centavos por ação para quem estiver posicionado. O pagamento ele está marcado para 23 de dezembro desse ano, para acionistas de longo prazo ou quem busca uma renda regular. O anúncio reforça um perfil de uma empresa com fluxo de caixa consistente, especialmente em um momento de incerteza macroeconômica. Então, esse provento é um lembrete de que a empresa ela vem entregando um retorno via dividendos, além da oscilação do preço. O Bradesco entrou em 2026 cheio de leve otimismo. O presidente diz que espera um cenário de emprego mais firme e renda em alta, o que anteciparia uma expansão de carteira de crédito em cerca de 7%, ou seja, mais empréstimos, mais financiamento, com chance de gerar mais resultados consistentes para o banco e retorno para acionistas. Mas ele já avisou, não há certezas absolutas. E ainda tem variáveis importantes no radar. A mensagem que ele passou é clara. O banco ele aposta na recuperação gradual, investidores e clientes vão estar de olho nos dados macro para ver se os discursos viram realidade. O Donald Trump diz que no início de 2026 vai nomear quem vai comandar o Fed depois do Powell. O processo ele já está na reta final, com poucos candidatos, e o principal candidato é o Kevin Hassett, conselheiro econômico da Casa Branca. Se ele for confirmado, o mercado ele espera um Fed mais propenso a cortes de juros, que pode trazer um impacto positivo sobre riscos, dólar, commodities e ativos globais. Ou seja, o novo nome do Fed pode ser um gatilho forte para a reprecificação de risco global. Já o Bitcoin, depois daquela queda forte até a região dos 83 mil, o Bitcoin ele montou um fundo e fez uma recuperação consistente. Dá para ver uma sequência de topos e fundos ascendentes e uma vela de impulso que devolveu boa parte do movimento de alta. O preço ele recuperou até a região dos 88.800, que era um suporte importante que tinha sido perdido antes da queda, e agora tá trabalhando acima dos 92, 93 mil. Ele tá entrando nessa fase de lateralização, que depois de um movimento forte acaba sendo normal. E enquanto o preço ele se mantiver acima dos 92 mil, ainda existe espaço para ele retestar os 94, 95 mil. Mas se ele perder esse nível, ainda abre porta para ele revisitar os 90.500 até os 88 mil de novo. Já no nosso heatmap, a gente consegue ver que entre a faixa de 95 e 98 mil, tem uma faixa de liquidez muito forte, ou seja, tem muitos shorts posicionados aqui. Se o mercado ele conseguir ganhar força, essa região ela pode atrair o preço mais para cima. Já nessa parte inferior, aqui entre 90 e 87 mil, tem um grande acúmulo de liquidações de longs também, que podem virar um alvo caso o preço ele perca o suporte. Só que no momento, o Bitcoin ele tá nesse movimento lateral, né? Aqui na faixa dos 92 mil e sem grandes clusters exatamente nesse local. Então, isso mostra um período de espera. O próximo movimento, ele tende a buscar uma dessas zonas mais densas. Já quando a gente olha para as reservas de Bitcoin na Binance, dá para ver que eles continuam caindo nos últimos dias. Mas isso não significa saída por pânico. Na verdade, esse tipo de movimento, ele costuma indicar que os investidores, eles estão tirando o Bitcoin das corretoras para guardar no longo prazo. Esse é um padrão que já apareceu em outros ciclos e geralmente ele marca uma fase de reacumulação, quando a oferta disponível começa a diminuir. Ou seja, no médio a longo prazo, isso tende a ser mais saudável para o preço, mesmo que no curto prazo o mercado ele ainda esteja volátil. Esse gráfico aqui ele está mostrando um dos sinais mais limpos para identificar uma mudança de ciclo do Bitcoin. Ele compara o preço realizado dos holders de curto prazo com dos holders de longo prazo. E o bear market ele só termina quando os short-term holders cruzam para baixo dos long-term holders, que é o que tinha acontecido aqui, mas depois ele reverteu bem nesse ponto verde, indicando o sinal de bull market de novo. Isso mostra que a especulação foi totalmente lavada do mercado. E o bull market só começa quando os short-term holders voltam a cruzar para cima dos long-term holders, como eu tinha indicado aqui. Isso sinaliza a entrada de novo capital e mudança de tendência. Historicamente, esse indicador ele marcou todos os finais e inícios de ciclo com muita precisão, sem depender de opinião ou sentimento. E o movimento atual, ele tá seguindo exatamente esse padrão histórico. Já esse gráfico aqui, ele tá mostrando pra gente como as maiores economias do mundo estão operando com um nível de dívida nunca visto antes. O Japão, ele segue no topo, com mais de 200% do PIB em dívida pública.
Os Estados Unidos estão perto do recorde, acima de 120%. A União Europeia também mantém um patamar elevado, perto de 95%. E a China acaba de bater o maior nível da sua história, com quase 100% do PIB. Isso depois de praticamente dobrar a dívida nos últimos 10 anos. O que esse conjunto de dados mostra é bem simples. O mundo está cada vez mais dependente da dívida para sustentar o crescimento. E é um cenário global de alavancagem estrutural. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve para você não perder mais conteúdos como esse e até amanhã.